Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de costura aqui no canal. E a aula da costura de hoje é da nossa saia Catarina. Primeiramente, é muito importante vocês saberem que com o único molde que está disponível para venda aqui logo no link abaixo da aula, vocês vão conseguir fazer as duas variações. Basicamente, o que vai mudar aqui entre um modelinho e outro é apenas a parte da frente. Então aqui nessa versão que é o que a gente vai costurar junto, já logo aqui na sequência, é uma versão com pences aqui na parte da frente e uma falsa vista, que nesse caso aqui ela quase passa despercebida por conta da padronagem do tecido que eu usei, que foi um tweed. No entanto, se vocês fizerem um tecido liso, fica mais evidente essa falsa vista e que é um detalhe muito bonito, já tira essa carinha lisa que de repente a peça ficaria se não tivesse a falsa vista aqui na frente. Então, ao adquirir o molde da saia Catarina, vocês vão receber a versão com a saia inteira e com a falsa vista e pences costurada aqui na parte da frente, e também vão receber a variação, que é essa variação com o recorte e as abinhas aqui na parte da frente. A única parte que vai mudar no molde é apenas a parte do tecido principal aqui da parte da frente. E vai estar identificado no molde de vocês, tá? Então, olha só, se eu for fazer a versão da saia Catarina com recorte, o moldezinho vai estar assim. E está identificado, tá, gente? A parte da frente com recorte, tudo certinho para vocês diferenciarem. Então, aqui eu tenho a parte da frente com o recorte e a aba. E aqui eu tenho a parte da frente com a falsa vista, que é basicamente a metade do molde, né, gente? Eu tô mostrando aqui só para vocês entenderem, olha só. Então, é exatamente assim, essa aqui é a parte da falsa vista, que é o que a gente costura junto na aula. Já essa outra aqui é a parte do recorte. E a parte da costura dessa versão aqui, que é a versão com recorte, não tem nenhuma diferença que vocês não consigam costurar, tá? A única questão é que nesse modelinho aqui, ó, na variação com pence, a gente fecha a pence, certo? Para daí dar a sequência conforme vocês vão acompanhar aqui na aula. Já nesse aqui, vocês vão costurar o recorte já introduzindo a abinha, apenas isso. E aí no molde de vocês vai estar a marcação certinha da altura onde vocês vão introduzir aqui a parte dessa aba, que é a partir ali de 1,5 cm certinho da cintura para baixo, a gente introduz para ele não ficar tão na beiradinha ali em cima. E aí segue a costura normalmente, tá? É apenas isso. A parte das costas, do forro, do revel segue exatamente a mesma linha de montagem e costura, né? Dessa aqui que é a que a gente vai costurar junto, tá? Então, na compra de um único molde, você leva as duas variações aqui da parte da frente, o que é ótimo, né? Se a gente olha aqui, praticamente a gente tem quase dois modelos de saia diferentes. Obviamente, a modelagem, a estrutura delas são iguais, mas os detalhes já traz uma outra aparência para essa saia. Além disso, junto com os moldes, acompanha o material de apoio, que vocês têm acesso à tabela de medidas. Lembrando que a tabela de medidas também está disponível no nosso site. E aí, nesse material de apoio, vocês recebem quantidade de tecido, aviamento, ideal para cada tamanho. E também tem sugestões de outros tecidos. Aqui eu trabalhei com tweed, inclusive nesse caso eu entretelei todo ele inteiramente, então todo o corpo aqui da saia está entretelado, mas a gente também tem a opção de fazer com outro tecido e de não entretelar ele todo. A entretela de malha a gente basicamente usa quando a gente quer uma gramatura ou encorpamento diferenciado para aquele tecido em determinadas regiões, ou seja, em toda a peça, como foi o caso aqui. O tweed é um tecido que desfia bastante, então ela contribui no processo de travar ali a trama do tecido, principalmente no momento de costura, mas além disso também ela dá um encorpamento a mais para esse tecido. No final da aula eu vou mostrar para vocês como fica as duas no meu corpo, e aí vocês vão poder notar, obviamente, a diferença de caimento. Essa aqui eu fiz em um two-way, mas vocês podem fazer em uma sarja, em um crepe alfaiataria. Então vocês têm outras opções de outros tecidos, podem obviamente testar também em tecidos que não sejam ali os sugeridos, né? Lembrando que são sugestões, você é livre para testar em qualquer outro tecido que você quiser fazer e ver se o caimento vai ficar de acordo com o que você quer ou não. Geralmente eu trago recomendações de tecidos, mas isso não significa que vocês não podem ou não devem testar em outros tecidos, tá? Aqui basicamente a gente tem dois tecidos completamente diferentes. Aqui eu tenho um tweed que é bem mais encorpado e aqui eu tenho um two-way que tem uma gramatura mais leve e que inclusive eu não entretelei todo o tecido. O único local que eu entretelei foi aqui a parte do revel, tá? Entendido isso, vamos dar início à nossa aula da costura. Então, vamos costurar a nossa saia Catarina. Aqui eu tenho a parte da frente. O meu molde tá diferente, gente, do molde pronto, porque aqui eu fiz exatamente nas minhas medidas. Porque quem é aluna do DMCA tem todo o passo a passo de modelagem, tudo certinho dessa saia aqui. Como vocês têm acesso apenas à aula da costura, né? Então vão fazer a saia a partir de um molde pronto. O molde de vocês vai ser branquinho assim, tá? Então por isso a diferença. Todas as partezinhas dos moldes de vocês estão devidamente identificados. Quantas vezes vão cortar no tecido, qual parte se refere do molde, tudo certinho, tá? Quantas vezes vão cortar na entretela também.
Então, só tô explicando aqui a diferença pra vocês, justamente porque o meu papel aqui tá uma corzinha diferente, porque eu fiz ela diretamente nas minhas medidas, tá? Mas só por curiosidade, eu sei que vocês sempre têm curiosidade, se eu fosse escolher o meu molde pronto, seria o tamanho 40, que é o meu tamanho base. Então, vamos iniciar a costura da nossa saia pela parte da frente, tá? Então, aqui eu tenho frente e costas, o tecido principal, e aqui eu tenho frente, costas e revel também da parte do forro, tá? Então, vou deixar o forro por enquanto reservadinho e nós vamos voltar as nossas atenções aqui para o tecido principal. Vou tirar aqui, ó, a parte da frente e a parte das costas. Vou só alfinetar aqui o centro-costas, pra eu não me confundir, embora não confunde, né? Porque a lateral é bem mais curvadinha do que o centro-costas. Aqui na parte da frente, a gente vai costurar reto aqui, consumindo toda a margem que a gente deixou aqui na nossa falsa vista, ó. Que é, no caso, 3,5 cm, tá? Lá na máquina, como a gente já marcou aqui o iniciozinho com pique, a gente começa a costura, delimita ali com o calcador guia ou com o próprio em mim ali pra gente costurar consumindo exatamente a margem que a gente deixou na modelagem, tá? Vamos alfinetar também a parte das costas. Depois que alfinetamos, nós vamos lá na máquina e costurar tudo. Fechar as pences aqui das costas, as duas pences da frente e também costurar a nossa falsa vista aqui no centro-frente. Então, vou começar costurando aqui a parte da nossa falsa vista. Ó, o pique tá aqui. E aí, eu vou iniciar a costura e vou posicionar o meu iminha aqui do ladinho para que eu siga exatamente a mesma medida até a barra, ó. Então, ele vai ficar aqui. É só posicionar e vir costurando tudo certinho. Se você preferir, pode passar também pra vincar, mas eu não passei porque depois a gente vai abrir essa vista, igual eu já vou mostrar pra vocês ali na sequência, tá? E aí, ó, é só vir costurando, alinhando sempre o tecido aqui com o imã. A gente vai garantir que a nossa costura fica alinhada. Ó, chegando aqui na barra, vai finalizar exatamente onde fizemos o pique. Na sequência, vamos fechar já as duas pences aqui da frente também. Se você não tem tanta prática em fechar a pence, pode desenhar para que ela fique bem certinha, tá? Porque ela precisa começar com a medida ali em cima, que foi delimitada na modelagem, mas ela precisa finalizar aqui embaixo na marcação em nada, tá? Então, ela vem afinando, terminando bem suavemente aqui. Se você tem dificuldade de fazer direto na máquina, desenha primeiro aqui em cima, ó, no tecido, e depois só vem seguindo com a costura, tá? Olha só, ela precisa terminar bem suave assim. Gente, ó, muito importante, muita atenção. Aqui eu acabei de costurar isso aqui do lado do avesso. E a nossa falsa vista, ela vai ficar pra fora, tá? É do lado do direito. Então, ó, eu faço questão de deixar, gente, pra vocês entenderem o processo, tá? Não é tudo a mil maravilha, a gente também erra. Então, é um minutinho de bobeira e já foi, ó. A nossa falsa vista, ela vai ser exatamente assim, mas do lado direito. Então, eu costurei aqui do lado do avesso. Então, tudo que eu vou fazer é desmanchar aqui e fazer exatamente a mesma costura que nós fizemos aqui do lado do direito, tá? Prontinho, ó, já desmanchei aqui. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma costura aqui do lado do direito do tecido. Prontíssimo, ó, agora sim está certo. Quando a gente for ali no ferro, a gente vai passar, ó, abrindo a nossa falsa vista exatamente assim. Pra ela ficar vincadinha e só depois, então, a gente vem com o pespontinho aqui de cada lado, tá? Pra ela ficar firmadinha ali. Vou continuar aqui, agora nós vamos fechar a pence da parte das costas. Mesma forma que nós fizemos na frente, começa aqui com a medida dela e termina em nada na marcação do final. Agora que já costuramos, o que eu vou fazer é abrir as pences e passar elas abertinhas. Eu abri aqui até a altura que eu consegui chegar com a tesoura. Porém, se você decidir fazer essa mesma saia sem o forro, o que é uma possibilidade também, aí a gente não vai abrir a pence assim, tá? Porque ela não vai ter acabamento daí. Então, a gente deixa a pence exatamente assim como costuramos e aí a gente só passa jogando ela em direção ao centro-costas, tá? Nesse caso, como a gente abriu aqui a parte das costas, né? E eu vou abrir também na frente, é só passar ela abertinha dessa forma aqui pra ela ficar menos volumosa, tá? Olha só. Ela vai ficar bem mais suave aqui.
Aqui eu tô passando com a proteção do paninho, porque lembrando que a gente tem uma entretela, né? Então, para não correr o risco da entretela de soltar a cola e grudar no ferro, eu tô usando um paninho. Ó, é importante passar para que a costura fique bem suave, não fique com nenhum volume do lado de cá. Agora, aqui na parte da frente, eu vou passar a vista assim, dobrando ela. Para facilitar, vocês podem marcar exatamente o meio aqui da vista e encontrar o meio exatamente com a costura aqui que a gente fez, ó. Para ela ficar bem vincadinha, certinha e reta, tá? Não ficar distorcida. Vou fazer o mesmo aqui nas pences, tá? Abrir. Aqui atrás, eu posso vir passar dando uma leve tensionadinha aqui, ó. Só pra alinhar bem essa costura do meio. E só depois virar ali e alinhar a parte aqui da falsa vista, tá? Depois que vincarmos, vai ficar exatamente assim. Ó, aqui nós temos uma vista, né, devidamente vincada, ó, uma falsa vista, né? E aí agora eu vou lá na máquina e vou passar um pesponto de cada ladinho com a distância de um pezinho de máquina. Que no caso da minha máquina, vai ser exatamente com a distância de meio centímetro da extremidade aqui de cada ladinho da vista, tá? Mas eu já vou aproveitar o embalo e já vou vir aqui também, ó, pegar a parte das costas. Aqui tá o meu centro costas porque eu alfinetei, né? E aqui a minha lateral, mas é bem fácil de diferenciar por conta que aqui, ó, a lateral é mais curva, né? Então, é só unir lateral com lateral e eu vou costurar consumindo 1 centímetro de margem. Na sequência, eu vou passar abrindo toda essa costura, tá? Agora, a gente vai lá na máquina e vamos costurar aqui as duas laterais e também já vamos fazer o pesponto aqui da falsa vista aqui no centro-frente. Aqui é bem importante alfinetar, gente, para não deixar o tecido vir crescendo, tá? Para não chegar aqui na barra, tá um lado maior do que o outro. Agora vamos pespontar a nossa vista. Prontinho, olha como ficou para o lado de dentro, devidamente pespontadinha. E em contrapartida, a gente tem uma vista que vai ficar paradinha aqui no lugar. Como esse tecido ele tem essa padronagem bem destacada, né, quase que a gente não percebe que existe uma falsa vista aqui. Mas caso vocês façam ele em um tecido, esse modelo de saia, né, em um tecido liso, vocês vão ver que vai ficar bem destacadinho aqui essa vista na frente, tá? Agora, vou voltar lá no ferro, vou passar novamente aqui as costuras das laterais, abrindo, ó, bem certinho para ela ficar bem assentadinha. Agora que a minha saia está toda montada a parte do tecido principal, frente e costas, eu já vou aproveitar e vou vincar a minha barra. E aqui eu vou dobrar 4 centímetros. Essa sinalização é feita lá na nossa modelagem, lembra? No molde pronto também tem o sinalzinho do piquezinho, é só vocês fazerem o pique e vir dobrando. E para facilitar esse processo, eu tenho uma reguinha de papel cartão e é só ir dobrando, ó, até chegar aqui no 4 centímetros. A barra da saia é levemente curvada, tá? Porque ela é levemente evasida na lateral. Então, é só vir dobrando aos poucos, olha só. Que aí vai dar tudo certo, no final vai ficar vincadíssimo, tá? Aqui, para facilitar, gente, quando vocês vêm dobrando, ó, vai ajeitando com a própria mão, como se fosse embebendo o tecido aqui pra dentro, sabe? Porque a barra, como ela é levemente curvada, então a gente precisa fazer dessa forma, a gente não vai conseguir manter a barra reta com a régua, igual seria uma barra que não fosse curvada, né? Então, ó, a gente vem fazendo dessa forma que a gente consegue passar mesmo ela tendo a barrinha levemente curvada. Vamos seguir aqui na frente, ó, fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui o vinco já nas duas laterais, já vinquei aqui, vou vincar do lado de cá também, para facilitar esse processo. Vou vir aqui, vou medir os 4, ó. Sempre alinhando a costura da barra com a costura da lateral, tá?
A hora que a gente dobra aqui, ó, pra ela não ficar torcendo. Ó, e da mesma forma, mantenho aqui alinhadinho, lateral com lateral. Aqui também. Pode, inclusive, até alfinetar pra facilitar, ó. Vou posicionar um alfinete aqui. Aqui também. Sempre alinhando costura, como eu falei pra vocês. Vou vincar aqui 4 centímetros no centro-frente, ó. Também alinhando costura com costura, tá? Vou fixar com alfinete também. E é aqui que eu falei com vocês, ó. A gente vem organizando com a mão, suavemente, que ao passar o tecido vai moldando aqui, deixando a lateral curvadinha da forma como a gente planejou na modelagem. Depois de passado, vai ficar assim. E agora nós vamos reservar o tecido principal e nós vamos montar a parte do nosso forro e do revel. Então, já peguei aqui a parte do forro frente e revel frente, forro costas e revel costas, tá? Para isso, nós vamos fazer a mesma linha de raciocínio que nós fizemos no tecido principal. Primeiro, vou fechar as pences e na sequência passar elas, jogando as duas aqui para as laterais, tá? No caso do tecido principal a gente abriu, né? No caso do forro a gente não precisa abrir a pence. E aí na sequência eu vou vir aqui, ó, costurando o meu revel aqui na parte da frente. E vou fazer o mesmo aqui nas costas. Primeiro eu vou fechar as minhas pences, ó, vou até alfinetar aqui o centro costas. Eu fecho as pences que estão devidamente marcadas. E aí, na sequência, a gente vai costurar o revel, ó, bem certinho, centro-costas, bem importante sempre marcar, tá, gente? Aqui não confunde tão facilmente, porque a lateral, ela é mais inclinada do que o centro-costas, mas é sempre importante marcar para não acontecer de costurar errado, tá? Então, centro-costas, ó, vai ser costurado com centro-costas, tá? Então, vamos lá pra máquina, a gente costura as pences, volta aqui, passa elas e na sequência a gente une a parte do revel. Então, vou começar aqui fechando a pence da frente, ó, na sequência das costas, e aí é só passar. Aqui na parte das costas, ó, a gente vai passar jogando o excesso da pence, a dobra da pence, né, em direção ao centro-costas, tá? Agora que já está devidamente passado, eu vou pegar a parte da frente, encontrar com a parte das costas e vou fechar as duas laterais, consumindo sempre 1 centímetro de margem de costura, tá? E aí, na sequência, eu vou fazer o mesmo com o revel. Vou pegar o revel frente, vou abrir direito pra cima, segurar o revel costas pelo centro costas e encontrar direito com direito, unindo lateral com lateral. E aí, é só alfinetar e ir lá pra máquina costurar também. Fazendo dessa forma aqui, gente, fica muito mais bonito o acabamento por dentro ali no forro, tá? Porque a gente pode também, ó, só pra vocês entenderem, tá? A gente pode costurar individualmente aqui. Eu costurar o revel individualmente aqui no centro costas e depois unir aqui no centro frente. Só que aí, pra gente fazer essa costura do revel frente e revel costas bater, é muito mais minucioso, digamos assim. Então, quando a gente une aqui, ó, já lateral com lateral, e depois só costura direto no forro, esse acabamento fica mais bonito, tá? Só pra vocês saberem que tem outras possibilidades de montagem também, né? Mas influencia um pouquinho aqui nos processos que a gente acaba tendo que fazer. Outra dica importante, gente, é que nesse momento aqui do forro, você já tem toda a parte aqui, ó, do tecido principal montado. Isso vale principalmente pra quem está fazendo com o molde pronto, né? Então, nesse momento aqui, se você posicionar no seu corpo e levar em consideração que a gente tem 2 centímetros aqui no centro costas pro zíper, né? Então aqui já tem que estar com a medida da sua cintura. Então você já vai saber se tá certo ou não no seu corpo. Se ficou um pouquinho largo na cintura, tá em tempo ainda. É só vir aqui, ó, ajustar aqui na lateral um pouquinho. E aí lembrando que a mesma quantidade que vocês ajustarem aqui, você tem que ajustar aqui no seu revel, porque esse revel depois ele vai encaixar aqui na minha cintura, né? E claro, gente, lembrando sempre que o ideal é você fazer uma peça piloto, pra você ver se você vai gostar do comprimento, tudo certinho, tá? Mas digamos, né, se você já tem um pouco mais de experiência e já quer ir direto, essa é uma forma bem prática de poder ajustar ali a cintura de acordo com a medida do seu corpo. Vou começar fechando aqui pelo revel. Depois que costuramos, de volta aqui na mesa, a parte do revel eu vou passar abrindo a costura. E na parte do forro não tem necessidade, tá? A gente pode passar jogando a costura pra lateral. Aliás, aqui, ó,
no forro é passando, jogando as costuras em direção ao centro-costas, tá? E não a lateral, como eu disse. Ó, como é um cetim, né? É bem facinho, ele vai ficar vincadinho ali, sem fazer volume. Prontinho, ó. Devidamente passadinho, fica lisinho aqui por dentro. Agora, nós vamos costurar o nosso revel. E aí, eu vou unir aqui direito com direito também. Agora ficou fácil, né? A gente tem aqui centro-costas, então vou encontrar aqui com o centro-costas, olha só. Exatamente assim. E vou trazer aqui, ó. Unindo costura da lateral do revel com costura da lateral do forro. Centro-costas com centro-costas, tudo certinho, tá? E imprescindível vir alfinetando para que a gente costure esse revel aqui no forro sem que fique esticando. E outra dica muito importante, lá na máquina a gente vai sempre dar prioridade de vir costurando por cima do revel, que é o tecido que está mais encorpado, né? Está aqui entretelado, tá bom? Aqui no centro-frente, ó, a gente pode marcar exatamente o centro-frente do forro e também exatamente o centro-frente aqui do revel. Pode marcar, inclusive, antes de vir costurar, tá? Como eu já alfinetei aqui, ó, eu vou só dobrar certinho. Depois que alfinetamos, é só ir lá na máquina, costurar tudo consumindo 1 centímetro de margem. E o nosso forro está montadíssimo, pronto pra gente unir ali no tecido principal. Depois que costurarmos, é só vir e passar. E nesse caso aqui, nós vamos passar deixando a costura do revel pra baixo, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, naturalmente, do jeito que ele foi costurado. Ao invés de tentar jogar a costura pra cima, porque aqui a gente tem um tecido mais encorpado, mais grosso, né? E além disso, ele ainda está entretelado. Então, a gente vai deixar ele jogadinho pra baixo aqui, ó. Naturalmente, o que a gente vai dobrar é o forro. Então, é só vir passando tudo certinho para as costuras se assentarem. E aí, na sequência, a gente costurar ali na nossa saia. Aliás, no tecido principal, né? E antes de costurar o forro lá no tecido principal, eu vou vir aqui, ó, eu vou fixar uma etiquetinha aqui na parte das costas. E aí vocês podem fazer o mesmo, caso vocês tenham etiqueta, tá? Etiqueta fixadíssima aqui. Agora eu vou costurar a parte aqui do forro no tecido principal. Só que antes eu vou vir com a outra entretela de reforço, na verdade o nome dela é esse aqui, ó, cadarço, e ela tem 13 milímetros, ou seja, tem 1,3 aqui de largura, e a função dela é travar, literalmente, algumas pessoas também conhecem ela como trava-cos, é literalmente travar essa região ali, ou poderia ser em outro local também, né? Justamente para o tecido não ceder a hora que a gente for costurar. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui eu estou trabalhando com um tweed, é um tecido relativamente mais encorpado, com a gramatura um pouco mais alta, e aí quando a gente vai costurando, por exemplo, quando eu unir aqui, ó, tecido do revel com o tecido principal, ele já vai ficar grossinho. E aí, quando a gente virar, eu ainda vou rebater ali por dentro para ficar com a costura de peso, né, de segurança. Então, a tendência da máquina é sempre ir esticando um pouco essa região. Então, para isso não acontecer, eu vou usar essa entretela aqui. É obrigatório usar, gente? Não. Mas eu já estou usando nesse tecido aqui porque ele tem a tendência a ceder um pouquinho mais do que os outros, justamente porque é um tecido que tem a trama um pouco mais solta, digamos assim. Mas supomos, né? Se você está trabalhando com um tecido que nem o que eu estou usando aqui, é um tweed, ou um tecido que tem elastano, a gente pode fazer algumas estratégias para a gente travar esse cos, digamos assim, né? Uma delas é cortar a parte do revel aqui, ó, no sentido do fio do urdume, tá? Porque no fio do urdume, dificilmente ele tem elasticidade no sentido da trama, né? Do fio da trama. Então, a gente pode virar o revel e cortar assim também. Aí, a gente tem um travamento nesse cos aqui, o que auxilia nesse momento. Como aqui eu cortei acompanhando o próprio fio do tecido, e como é um tweed, eu vou usar essa estratégia da entretela, tá? Mas só para vocês ficarem calmas aí, quem não tem, de repente, esse tipo de entretela aqui, a gente encontra facilmente em lojas que vendem materiais para aviamentos, né? Tem na Máximos Tecidos, eu já vi para comprar, a gente encontra na Shopee, encontra no AliExpress, então basta vocês procurarem. A marca é essa aqui, é uma fabricante, uma importadora, na verdade, de entretelas, né? E aí,
é muito útil, eu gosto bastante, e aí eu vou usar ela aqui no cos. Mas aí vocês sabem que pode virar, né, o fio do revel para travar esse cos também, caso vocês não tenham essa entretelinha. Como eu tenho, eu vou usar aqui na região da cintura, no tecido principal, tá? E eu vou passar aqui por cima mesmo, ó. Mesmo com as pences já abertas, porque o objetivo é justamente fazer com que ela trave. E aqui eu não vou trazer lá na extremidadezinha. Eu vou deixar um pouquinho para baixo aqui, cerca de meio centímetrozinho abaixo da extremidade, porque o meu objetivo é que quando eu vim com a costura, eu passe exatamente em cima dela para que justamente não ocorra o esticamento, digamos assim, dessa cintura, tá? E ela é termocolante, então eu vou vir aqui com ferro, ó. Vou colando tudo. E aí, lembrando, né, gente? Nesse momento aqui, você já tem que ter certeza que a cintura tá certinha, porque desmanchar depois de todo esse trabalho, ninguém merece, né? Como ela é bem levinha, ó, a gente consegue ir moldando ela da forma da nossa cintura, tá? Ó, ela vai ficar assim. E essa região aqui, ó, tá completamente travada, sem a possibilidade de ceder absolutamente nada. Agora, então, eu vou virar aqui, ó, direito com direito. Vou encontrar, né, na verdade, direito do tecido principal com o direito aqui do meu forro. Vou encontrar a costura da lateral com a costura da lateral e alfinetar tudo certinho pra gente costurar na sequência. Aqui as costuras precisam casar, tá, gente? Se acaso vocês forem encaixar aqui e tiver sobrando, seja do tecido principal, seja aqui do forro, é porque no momento de costurar a gente consumiu margem de costura a mais ou a menos, tá? Seja em um ou seja no outro. E aqui só pra vocês verem essa questão de travamento, ó, aqui o revel tá sem a entretela, né? Ó, se a gente puxar ele cede um pouco, sabe? A própria trama do tecido faz isso. Já aqui não, ó. Então, no momento que a gente vir alfinetando, a gente vai posicionando aqui, ó, e organizando certinho. Para hora que a gente vir costurando, ó, ele ir encaixando aqui dentro. Depois de tudo devidamente alfinetado, eu vou lá na máquina e vou costurar tudo aqui. E vou costurar dessa vez, olhando aqui pro lado do tecido principal, que é justamente o que a gente acabou de colar a entretela, tá? No caso, a entretela de reforço. Olha só como ficou as costuras. Agora, aqui na região da cintura, ó, nessas partes mais curvadinhas, eu vou fazer leves piques aqui, não precisa ser muitos, tá? E cuidando também com a margem de costura, principalmente no meu caso, que tô trabalhando com tweed, ó. Só pra hora que eu virar ali e for rebater, essa parte mais curvada não segure, não fique repuxando ali na hora que eu for rebater, tá? Depois que eu fiz os piques, eu vou vir, ó, virar o tecido aqui, abrir, né, tecido principal desse lado e o forro desse lado, e eu vou jogar a margem de costura aqui, ó, pro lado do revel, tá? Exatamente assim, ó. E aí eu vou vir com a costura de peso exatamente aqui do outro lado com a distância de um pezinho de máquina. Olha só, virei aqui, vou jogar a margem de costura aqui pro lado do revel, exatamente assim. E aí eu vou vir com o pesponto com a distância de um pezinho de máquina, tá? Uma costura basicamente de segurança. Sempre abrindo bem o tecido, tá? Pra não ficar costurando, fazendo folha aqui, tá? E diminuir a medida. E aí eu vou fazer isso até lá do outro lado. Agora chegou o momento em que eu vou passar tudo aqui, ó. Aqui no centro-frente, quando eu passar, eu vou vir com a costura e fixar essa vista aqui, ó. Vou costurar com a distância de 1 centímetro aqui da extremidade e passar uma costura exatamente da largura da vista, só pra manter ela aqui. Porque como ela já tá dobrada, ela ficou bem volumosinha, então pra manter ela no lugar, eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui em cima, tá? Mas antes, ó, eu vou vir e vou passar tudo aqui, deixando tudo devidamente vincadinho. Depois que eu passei, ó, vai ficar assim, bem vincadinha, aqui pro lado de dentro, fica um acabamento muito lindo. E agora eu vou marcar aqui pra eu costurar o meu zíper. O zíper, a margem que a gente deixou na modelagem, e também aqui tem no molde pronto de vocês, é de 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar 2 centímetros. Essa minha fita aqui da corrente, ela tem exatamente 2 centímetros de largura, então eu vou usar ela. Vou posicionar bem aqui na extremidade, ó, e vim marcando. Tô usando caneta fantasminha aqui, tá?
Eu marquei do lado do avesso, gente, mas pra facilitar vocês podem marcar do lado do direito, tá? Porque aí a hora que for costurar o zíper aqui, ó, a gente tem exatamente a margem delimitadinha ali. Então, eu vou só marcar o meu aqui do lado do direito também. Agora, pra posicionar o zíper e não posicionar do lado errado, vou virar aqui, ó, a saia do lado do avesso pra mim. Exatamente assim. E aí, eu vou dobrar a extremidade aqui, ó, pra eu olhar o lado direito, tá vendo? Nesse momento, eu vou ignorar o forro ainda, ó. Vou dobrar os dois lados. E aí, eu venho com o lado direito do meu zíper, encostando aqui no direito da minha saia, tá? Vou só segurar aqui pra ela não voltar. Outra marcação importante que a gente tem no molde, gente, é a altura do quadril, tá? Que é a altura mínima, o comprimento mínimo que a gente pode usar no nosso zíper. No meu caso aqui, eu tô trabalhando com um zíper até maior do que o que eu preciso. Eu preciso de um zíper de pelo menos 25 centímetros, olha lá. Então, vai sobrar uma pontinha. Eu tenho um zíper de 30. Então, eu vou deixar uma pontinha ali pra cima, que eu não quero ele tão comprido assim, tá? Mas no molde de vocês e na modelagem também a gente delimitou ali, né, a altura do nosso zíper. Olha só. Então, aqui eu vou segurar, vou alfinetar aqui de uma maneira provisória, só pra eu não perder os dois ladinhos. Do lado certo, na verdade, né? E do lado de cá também, ó. E aí, aqui, eu vou trazer o trilho do zíper exatamente em cima da marcação que a gente acabou de fazer, tá? Na verdade, um pouquinho pra dentro, porque daí, o que tem que pegar em cima da marcação que a gente acabou de fazer é exatamente a costura, tá? Esse aqui é um zíper comum, né? Ó, vou deixar a pontinha do meu ali pra cima. Eu vou costurar um lado e, por um lado, eu vou me basear pra costurar o outro. E aqui, gente, alfinete, principalmente quem não tem prática, né, de costurar, ó, vem alinhando certinho e alfinetando. Nunca esticando o zíper, sempre deixando ele à vontade em cima do tecido, tá? Aqui, gente, eu voltei só pra eu já medir exatamente o tamanho do meu zíper, pra ficar mais fácil ali, ó, 25 centímetros vai dar aqui. Então, eu vou marcar dos dois ladinhos e aí eu vou alfinetar ali novamente, igual eu tava falando antes, né? Direito do zíper com direito do meu tecido. Vou abrir aqui. E a diferença é que agora, como já tem marcadinho, ó, eu vou trazer aqui no encontro da costura do tecido principal e do meu revel, tá? Deixa eu posicionar um do lado de cá, que daí a gente não perde, né, a posição do zíper, ó. Olha só pra vocês entenderem, aqui tá a costura do encontro do revel com o tecido principal. Então, a marcação que eu fiz, ó, vai ficar exatamente aqui em cima, tá vendo? E aqui, o dentinho do zíper vai vir um pouquinho pra dentro da marcação dos 2 centímetros que eu fiz, porque, como eu disse, o que vai pegar ali em cima dos 2 centímetros é exatamente a costura que eu vou usar pra costurar o zíper, tá? Olha só, já alfinetei aqui os dois ladinhos, ó. Agora, o próximo passo é a gente ir lá na máquina e costurar, fixando o nosso zíper aqui no tecido principal. Na sequência, a gente volta e finaliza aqui, ó, o restante da barra, aliás, o restante do centro-costas até a barra, né? Olha só. E aí, como a gente tem marcadinho, ó, é só vir descendo, costurando até aqui. E aí, depois a gente finaliza o forro. E pra costurar o zíper, eu vou substituir os calcadores aqui. Eu tenho esses dois, ó, que é o calcador de zíper comum. Então, tem com a aberturinha aqui do lado esquerdo e da aberturinha do lado direito. Então, dependendo do lado que a gente for costurar, é só trocar, tá? Ou usar só um e descer e subir costurando. Eu gosto mais de trocar, então eu vou trocar aqui. Aqui, gente, é o calcador para zíper comum para máquina reta industrial, tá? Mas tem eles para máquina doméstica também, né? Ó, e aí eu vou começar aqui, só posicionar certinho e costurar normalmente. Chegando aqui perto do cursor, eu vou parar, mantendo a agulha baixada, e vou puxar o cursor um pouquinho para cima, para facilitar a finalização aqui, tá? Olha só. E é só descer rente aqui normalmente. E aí, aqui, como eu falei pra vocês, eu posso virar aqui agora e subir de baixo pra cima e manter esse mesmo calcador, ou eu posso trocar o calcador pro ladinho direito, ó, que é esse outro ladinho aqui, e aí costurar descendo também aqui de cima pra baixo, tá? E aí vai do critério de cada um. Como tá alfinetado, gente, tanto faz, tá? Aí aqui vai a questão de preferência mesmo. Aqui a mesma coisa, vou manter o calcador abaixado e a agulha abaixada também, vou subir o cursor. Ó, e aí eu vou descer costurando rente aqui o trilho do zíper, tá?
Depois que eu costurei, eu fechei o zíper. E aqui na cintura é muito importante a gente observar se os dois ladinhos aqui estão terminando na mesma altura, tá vendo? Se não tá um mais alto, o outro mais baixo. Inclusive o meu ladinho de cá, ó, eu deixei a costura um pouquinho longe do trilho do zíper. Eu vou chegar ela um pouquinho mais próximo ali. E aí na sequência eu vou finalizar ali a parte de baixo, pra gente já vir costurando o forro também. Olha só, agora aqui eu vou continuar inclusive com esse mesmo calcador que tem a aberturinha aqui pro lado do direito e vou finalizar, ó, a costura que está faltando aqui no centro costas e vou descer até a barra, ó. Aqui, como já tem a marcação, tá bem fácil. Vou alinhar o meu zíper, estou com o zíper fechado aqui, tá? Alinho extremidade com extremidade aqui, ó, bem certinho. E aí, quando eu for costurar, eu venho dando uma leve tensionadinha nessas pontinhas aqui do zíper, ó. Pra eu conseguir começar a costurar bem próximo aqui à costura onde eu finalizei o zíper. E a gente só consegue costurar bem próximo ali com esse calcador, tá? O calcador comum a gente não consegue. Ó, e aí lembrando, a chapinha do zíper tá aqui, né? O final do zíper tá exatamente aqui. E eu vou começar costurando um pouquinho pra cima dela, porque lembrando que essa parte aqui do zíper não tem mais trilho. Então, se eu deixar a costura finalizada aqui abaixo, vai ficar esse buraquinho, né? E eu não quero. Por mais que essa peça é forrada, mas eu não quero que fique aparecendo esse buraquinho ali. Então, por isso que eu vou começar costurando ali no rumo da finalização do zíper, tá? Ó, vou iniciar aqui em retrocesso. E aí, vou ajeitando toda a parte de baixo aqui, sempre alinhando muito bem. Cuidando para o tecido não vir esticando também, tá? Prontinho, ó. Vem seguindo bem certinho a marcação que nós fizemos. Olha só aqui em cima como fica. Vamos agora olhar do lado direito, que é o que nos interessa, né? Pra ver como que ficou essa finalização. Olha só, finalizou bem certinho. A finalização do zíper tá um pouquinho abaixo da costura, ó. Tá vendo? A chapinha do zíper tá mais ou menos aqui. E a gente finalizou ela um pouquinho acima, tá? Então, o nosso zíper está devidamente costurado. Aqui eu tenho a parte das costas, ó, do tecido principal. Está costuradíssimo e agora é só a gente finalizar ele ali no forro e aqui na parte da cintura também. De volta aqui na mesa e agora eu vou passar essa costura aqui, ó, abrindo ela para ela ficar bem assentadinha e só depois então nós vamos finalizar aqui o forro, tá? Vamos fazer o vinco da barra, né, que já estava feito antes, vamos só reforçar ele aqui. Virei aqui do lado direito, vou passar também. Virei a saia de volta pro avesso e nós vamos finalizar agora a parte do zíper e do forro. E aí aqui eu vou vir, ó, nessa pontinha do zíper e vou fazer um retrocesso mantendo ele aqui embaixo. E aí no momento que eu for costurar, eu vou puxar ele aqui, ó, fora do trilho, porque aqui eu não quero que fique remontado assim, ó, o trilho em cima do trilho. Então eu vou puxar ele aqui pro ladinho. Ó, fazer um retrocesso aqui pra eu manter essa pontinha ali, pra ela não ficar forçando, sabe? A região aqui da parte do revel, na parte do cos, pra ficar ali meio volumoso. Então, a gente vai fixar aqui com o retrocesso, vou só posicionar um alfinete. A gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? E aí, na sequência, a gente vai lá na máquina, eu vou vir aqui, ó, com a parte do revel, vou tensionar um pouquinho, puxando ela aqui pra baixo. E aí, a gente vai alinhando aqui agora o forro e revel, exatamente essa parte aqui, ó, com o tecido principal. E aí, a gente vai costurar, acompanhando exatamente a costura que a gente já fez aqui pra costurar o zíper no tecido principal, tá? Então, a gente vai usar, inclusive, o mesmo calcador. Ó, e é só vir alinhando tudo, e a gente vai costurar até a altura do zíper e finalizar em retrocesso também. Depois a gente volta aqui e finaliza a parte do forro, assim como a gente fez aqui no tecido principal. Mas antes, vou voltar ali, ó, já alfinetar o outro lado também aqui do zíper. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, dou uma tensionadinha aqui no lado do revel, trazendo aqui pro lado do direito do tecido principal. E aí aqui, gente, tem um detalhe, né? Um lado a gente vai conseguir costurar visualizando a costura que a gente já fez aqui pra fixar o zíper. E nesse momento aqui, quando eu costurar um lado, quando eu for costurar o outro,
revel tem que ficar alinhadinho com revel, tá? Então assim, ó, quando eles se encontrarem ali, deixa eu virar aqui pra vocês verem. A gente tem que ter o cuidado para que o revel encontre certinho aqui, tá? Ó, no centro costas, não fique aquele revel assim, sabe? E para isso a gente vai usar os nossos amiguíssimos aqui, alfinetes. Mas vamos lá e aí a gente vai fazendo lá na máquina e vou mostrando para vocês. Já vou aproveitar que o calcador tá aqui, esse do ladinho direito, ó, e vou descer costurando do lado de cá, tá? Então eu vou fazer primeiro o retrocesso, igual eu falei para vocês. Vem aqui, ó, tirar o alfinete. Pronto. Posso aparar um pedaço aqui, tá? Não preciso deixar esse zíper desse tamanho. E aí agora, como eu falei, ó, vou tensionar um pouquinho aqui e jogar pra cá. Por que que eu vou tensionar um pouquinho, gente? Pra não acontecer de quando eu terminar de costurar ali, o revel ficar voltando. Aqui vai ser um pouco difícil disso acontecer, porque já tá bem grossinho aqui, né, por conta da costura. A gente virou e rebateu, mas a gente sempre vai dar essa tensionadinha pra essa finalização aqui ficar bem bonita. Olha só. Então, quando eu dobrar aqui, ó, eu preciso ver a costura que eu fiz ali inicialmente para unir o revel no tecido principal. Vou segurar aqui, e aqui muito importante, quando eu vim fazendo essa costura, a minha costura tem que passar aqui, tá? Nesse vãozinho do zíper, por isso que a gente já afastou ele um pouquinho, ó. Pode vir com alfinete, tá? Posicionar aqui em cima, ó, para ele não voltar. Olha lá, ele vai ficar seguro, e aí eu vou ajeitando aqui até embaixo. Olha só, aqui para facilitar, ó, só para vocês se localizarem, eu estou com a saia do lado do avesso, tá? Não estica aqui, tá? Para não deformar o revel, deixa ele aqui normal, a gente só dá uma tensionadinha aqui em cima, justamente por conta do volume de costura que tem ali. Vou posicionar um alfinete aqui também, ó. E aí eu venho organizando e vou costurar até aqui a altura do zíper, igualzinho eu fiz no tecido principal. E eu gosto de alfinetar aqui, gente, porque o forro é sempre de um tecido mais leve, né? Então, para não correr o risco da gente sair esticando, ó, sempre vem posicionando com o tecido bem à vontade, aqui sobre o tecido principal, ó. E aí é só alfinetar, e aí a gente já vai costurar. Ó, esse lado eu vou costurar e eu não tenho a visualização da costura inicial do zíper. Mas eu vou me guiar então pelo voluminho dele, né? E o próprio calcador faz com que ele fique bem próximo aqui do trilho do zíper. Esse calcador, como ele é bem fininho, nessa parte mais volumosinha, costuma dar um pouquinho mais de trabalho pra gente iniciar a costura. E principalmente se tiver em máquina doméstica, tá? Ó, então eu venho controlando ali com a mão. Agora que eu já dei uns pontinhos, vou segurar aqui a linha atrás, dar uma ajudinha, e aí sim fazer o retrocesso. E aqui a gente vai sentindo com a mão mesmo onde tá o zíper, tá? Ó, bem organizando, e é só descer costurando. Sempre mantendo o tecido do forro alinhado com o tecido principal. E bem importante, o meu zíper está aberto, tá? Porque senão a gente nem consegue costurar aqui. Prontinho. Aqui eu não cheguei a nem puxar o cursor pra cima, igual eu fiz pra costurar o tecido principal. Olha só. Mas eu parei com a costura do forro, basicamente aqui na mesma altura que eu parei a costura do tecido principal, tá vendo? E ó, quando a gente olha do lado de cá, as costuras pegaram praticamente em cima da outra. Aliás, a costura, né? Pegou praticamente em cima da outra que já existia. Vamos ver aqui em cima como que ficou. Ó. Vou desvirar aqui pro outro lado, só pra gente observar. Sempre vou dobrar esse excesso aqui pro lado do revel. Ó, vou segurar, aí vou virar aqui. E a gente vai ver como que ficou a finalização deste zíper, antes mesmo de costurar o outro lado. E olha lá, que maravilha que ficou. Olha só, a pontinha bem finalizadinha aqui. Não ficou com o zíper remontado, ó. E aí agora é só a gente costurar o outro ladinho. Virei aqui. Esse foi o ladinho que a gente acabou de costurar. Olha que lindo que fica. E aí depois a gente vai finalizar ele aqui, ó. E aí só então finalizar aqui na barra da saia, dobrando ali, pra ele ficar lindíssimo aqui por dentro. Fica um acabamento lindo, gente. Ó, vamos virar aqui do outro lado agora. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou fazer o retrocesso aqui, já vou fazer, e aí eu volto aqui pra gente embutir o forro também. E agora eu vou trocar o meu calcador. Eu estou com o calcador que tem a aberturinha aqui pro lado direito, eu vou trocar agora pro calcador que tem a aberturinha do lado esquerdo, tá? Agora que eu costurei, fiz o retrocesso aqui no zíper, agora a gente vai fazer o acabamento exatamente como nós fizemos aqui. Agora com uma diferença, eu vou ter a preocupação em alinhar aqui, ó, o revel bem certinho com o revel do lado de lá. E pra isso, o que que eu vou fazer? Eu fechei aqui o meu zíper, olha lá.
Minha cintura está finalizadíssima aqui em cima, retinha, não tá desigual. E aí eu fechei o zíper, eu vou vir aqui no zíper e vou marcar exatamente, ó, onde o revel finalizou. Porque quando eu for costurar ali do outro lado, eu vou ter o cuidado de deixar esse encontro do revel e do forro exatamente na mesma altura, para eles ficarem lindamente finalizados assim, tá? Então, ó, eu vou observar aqui. Vai ser exatamente nessa altura. Esse ladinho de cá precisa finalizar exatamente ali. Agora eu posso abrir o meu zíper. E aqui eu vou jogar agora o tecido do forro e revel, né, pro lado do direito. Eu vou encontrar direito do tecido principal com direito do forro. E a minha saia está aqui do avesso. A mesma configuração que a gente ficou pra costurar esse ladinho de cá, tá? Então, ó, vou jogar aqui, sempre tensionando ali pro ladinho do forro e do revel, tá? Ó. Então, vou tensionar aqui, ó, o lado do forro e do revel, sempre empurrando pra lá, tá? E aí, vou segurar aqui, ó. Como o forro tá completamente solto, eu consigo ir movimentando, ó, e alinhar aqui no centro costas, que é onde eu preciso fixar ainda. Ó, puxei o forro ali pra cima e venho aqui, ó. E aí, lembram da nossa marcação, ó? Aqui no zíper, eu vou tomar o cuidado pra ele ficar bem certinho. Posicionei o alfinete ali. A próxima marcação que eu vou cuidar é aqui, ó. Alinhei. Vou vir aqui, ó, posicionar um alfinete ali também. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vim alinhando, deixando o tecido bem à vontade aqui em cima, sem esticar, tá? Ó. E eu vou posicionando o alfinete também. E aqui, ó, só pra facilitar, eu já vou observar até onde eu desci com a primeira costura pra fixar o zíper. E já vou fazer mais ou menos uma marcaçãozinha aqui no forro, ó. E agora é só costurar. E aí, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez do outro lado. Dá uma ajudinha aqui no início. E fazer retrocesso. O próprio tecido aqui, como ele tá firminho, ó, eu consigo usar ele pra ajudar a máquina a puxar. E é só vir ajeitando tudo, sentindo onde tá o zíper, ó. E sempre alinhando extremidade com extremidade aqui. Prontinho, hora da prova real, vamos ver ali do outro lado como que ficou. Vamos ajeitar a pontinha aqui, eu já vi que ficou bem costuradinha, agora vamos fechar o zíper. E olha lá, certinho, revel encontrando com revel. E agora, aqui ó, é só finalizar a costura aqui embaixo, exatamente como eu finalizei ali no tecido principal, olha só. E aí a nossa saia já está quase pronta. Inclusive, gente, tem uma dica para passar para vocês que é em relação à costura do zíper comum. Aqui eu usei esse que tem a abertura de cada ladinho, né? Só que, dependendo do tecido que vocês forem usar, se for um tecido, um tweed mais grosso, por exemplo, ou com aspecto mais fofo, sabe? Vocês podem usar um outro calcador, que é esse aqui, ó, que também é um calcador de zíper comum. A diferença é que esse aqui, ele deixa a costura um pouquinho mais longe do trilho aqui do zíper, tá? Então, dependendo, aqui, ó, ainda como eu não passei, quer ver só? Eu vou abrir pra vocês verem. Dependendo do jeito que a gente puxa, como o tecido do forro é fino, pode ser que o zíper pegue em cima. Talvez aqui não vá pegar. Mas olha só. Ele fica bem pertinho, só pra vocês verem. Tá vendo que ele fica bem próximo aqui, ó? Principalmente a parte do forro que é fino. Então, vocês podem usar também, como opção, esse outro calcador aqui, que é pra máquina industrial, né? Mas deve ter também pra máquina doméstica, quem trabalha com a máquina doméstica. Só para vocês entenderem a diferença. Eu gosto muito de usar esse aqui, porque ele deixa bem próximo ao trilho, ó. Só que aí, dependendo, pode ser um problema também, né? Eu gosto de ir falando as realidades para vocês. Então, vocês testem aí. Agora, a gente vai finalizar a costura aqui na parte de baixo do forro. E aqui nessas pontinhas, vejam que ele tá um pouquinho longe, ó, ali de onde eu costurei o tecido principal, porque eu não subi o cursor na hora de costurar, vocês viram, né? E aí aqui, então, é só eu voltar e finalizar com o mesmo calcador que tá ali. Eu vou só chegar ele mais pertinho aqui, ó, e aí, na sequência, eu vou finalizar a costura aqui do centro costas, igual eu fiz no tecido principal, tá? Antes, eu só vou virar aqui e finalizar essa pontinha pra ela ficar mais reta. Ó, agora eu vou virar aqui, pegar a parte do forro, ó, vou ajeitando aqui, aqui é o centro costas do tecido principal, aqui centro costas do forro. E aí eu vou pegar só o forro, tá vendo? Porque agora a intenção é só fechar o forro, ó. Eu vou alinhar aqui,
Eu até marquei a margenzinha de 2 centímetros aqui para que vocês conseguissem visualizar. Vou posicionar um alfinete aqui embaixo. Ó, e aí eu vou alinhar aqui, organizar bem, deixando essa região livre. E aí eu vou iniciar em retrocesso aqui no finalzinho, onde a gente terminou a costura do zíper, e descer até a barra, fechando aqui o centro-costas do forro, tá? Prontinho, costurei. Agora vamos virar aqui tudo do avesso, pra gente ver como que ficou essa finalização. Olha só, aqui ele vai dar uma enrugadinha, na hora que a gente passar ele vai assentar, e assim vai ficar o centro-costas da nossa saia. Nós vamos voltar ali no ferro, vou passar aqui agora pra assentar, e aí na sequência a gente vai finalizar a barra. Aqui na região do zíper, ó, eu vou passando sempre tensionando o forro pra abrir e deixar o trilho do zíper livre, tá? Aqui na parte de baixo, ó, vou passar abrindo a costura. E agora eu vou finalizar o meu forro. E eu vou deixar uma extremidade pra gente desvirar toda a saia, porque ela vai ficar com o acabamento todo embutido, aqui na parte da frente, mais pro lado da lateral. Então, pra isso, eu vou deixar uma abertura aqui de mais ou menos, vou medir aqui pra vocês verem em medida certinho, de mais ou menos 20 centímetros, tá? Que é o suficiente pra gente desvirar essa saia, tendo em vista que é um tecido mais encorpado, né? Por conta do tweed. Então, ó, vou deixar aqui 20 centímetros, e aí nesses 20 centímetros aqui, eu vou dobrar uma margenzinha. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho mais pra cá, gente. Eu vou deixar fora da lateral, porque a lateral a gente precisa fixar. Vou afastar uns 5 centímetros aqui da lateral, ó. Vou deixar uns 20 centímetros aqui na frente, tá? E aí, aqui nessa região, eu vou dobrar, vincando exatamente 1 centímetro de margem. Pra facilitar a hora que a gente for finalizar ali na costura à mão, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha margenzinha de costura, minha reguinha, ó. Eu vou dobrar 1 centímetro. Que é exatamente 1 centímetro de costura que a gente vai consumir ali, tá? Prontinho. Ó, vai ficar vincadinho assim. Agora, vamos embutir tudo aqui, ó. Estou aqui com a minha saia do lado do avesso, certo? E aí, ó, eu vou dobrar o forro aqui como se ele já estivesse pronto. Então, eu vou vir aqui, ó, encontrar direito do forro com o direito do tecido principal e vou introduzir a mão aqui e segurar as duas extremidades, exatamente assim, ó. E aí, aqui, eu vou desvirar toda a saia. Sempre segurando aqui para não perder o local, tá? Ó, já vou pôr um alfinete, vai ajeitando tudo, ó. Aqui eu vou encontrar costura da lateral com costura da lateral, centro-costas com centro-costas, tudo certinho. E aqui, ó, a gente pode desvirar mesmo, literalmente virar do avesso, tá? A parte do forro. É importante vocês seguirem aquela ordem ali de unir o forro para iniciar aqui, para vocês não se perderem, ó, porque se a gente olhar aqui a gente não entende nada, né? A peça tá toda do avesso. E aqui, ó, é aquela região que eu vinquei a barra para poder finalizar ela depois, né? Dependendo do tecido que vocês forem usar, gente, dá pra deixar uma abertura até menor, tá? Cerca de uns 15 centímetros. E agora, ó, depois que a gente alfinetar tudo, é só ir lá na máquina, costurar tudo, deixando só a abertura que a gente planejou. Olha só, tudo devidamente alfinetado. Então, é só ir lá na máquina e costurar, ó, toda a barra aqui, consumindo 1 centímetro de margem. Nesse caso, vou dar preferência em costurar por cima do tecido principal também, tá? Ó, e aí eu vou começar aqui, onde eu vou deixar a minha abertura. Eu vou fazer toda a volta e finalizar aqui do outro lado. E deixar aqui abertinho pra gente desvirar a nossa saia, tá? E aqui, ó, vai organizando e tem que ir aos poucos, tá, gente? Não dá pra costurar na correria, até porque o que une o forro no tecido principal é o zíper, então, naquele pedacinho aqui atrás, no centro costas, é só aquela aberturinha que a gente tem, por conta que daqui pra cima, ó, a gente tá
com a união do forro e tecido principal por conta do zíper, né? Então, a gente tem que ir, ó, desvirando tudo por essa pequena passagem aqui. Por isso que a gente precisa ir com paciência e com calma, tá? Não tem como fazer na correria. Ó, já estou chegando aqui do outro lado, onde eu iniciei a costura. E aí, eu não vou finalizar, lembrando, a gente precisa deixar a abertura, né? Prontinho, ó. Agora chegou o momento que a gente vai desvirar toda a nossa saia. Então, agora a gente vai desvirar tudo com muita cautela, muita calma. Tudo por essa abertura que a gente deixou aqui. Eu vou introduzir a minha mão, ó, e vou ir lá na parte do revel e do cos, que é a parte mais firminha que a gente tem da nossa saia. E aí eu vou vir organizando tudo, ó, puxando delicadamente, pra ela passar aqui por essa pequena abertura. E já desviramos a nossa saia. Olha só, estamos aqui com um forro completamente embutido, restando apenas a abertura que a gente deixou aqui, ó. Virar ela do avesso para vocês visualizarem. Ó, e aí quando a gente passar, ela vai ficar aqui com a margem na barra. O forro não vai descer além disso aqui, porque o forro ele está no tamanho certo aqui, né, ó, da nossa saia. A gente vai vincar certinho aqui, ó, a frente, como ficou. E aí agora aqui a gente precisa, antes de finalizar essa abertura que a gente deixou, a gente precisa fazer alguns pontos à mão em algumas regiões na barra, pra barra não ficar assim, ó, solta, tá vendo? Porque ela tá vincadinha aqui, mas ela tem que ficar no lugar. Então, eu vou fazer alguns pontos aqui na lateral, ó, nas duas laterais, no centro costas e aqui também no centro frente. Como aqui eu estou trabalhando com tweed, é bem fácil da gente pegar uma camadinha aqui por cima, principalmente porque ele tá entretelado, né? E fazer alguns pontinhos à mão pra gente fixar essa barra. Outro ponto que a gente pode fixar também é aqui em cima no revel, ó. Então eu posso vir aqui em cima, introduzir a minha mão, segurar aqui, ó, o revel certinho, acompanhando o tecido principal. E aí aqui em cima, ó, vou puxar aqui só pra vocês verem. Segurando o revel, ó, aqui eu tenho margem de costura do tecido principal, margem de costura do tecido principal do lado de cá também. Aqui eu tenho margem do tecido principal e aqui eu tenho meu revel, ó. Então eu posso vir e fazer pontinhos aqui, porque daí a minha saia, ela não fica assim, ó, solta, tá vendo? Com o revel solto aqui dentro. Então, essa é uma opção também. Então, eu vou fixar aqui em cima. E aí, pra garantir que tudo vai ficar no lugar, ó, eu mantenho certinho aqui. Venho com alfinete, alfineto aqui em cima, ó. E aí, quando eu virar aqui, eu sei que não vai correr o risco de eu fazer um pontinho ali com o revel fazendo folha assim, tá? Então, é só alfinetar. Vou alfinetar a lateralzinha de cá também. Aqui em cima basta nas laterais, tá? Porque no centro costa já tá fixo ali com o zíper, né? Então, só nas lateraisinhas já mantém ele firminho aqui. Aqui em cima, gente, é mais opcional, tá? Agora, o que é obrigatório é na barra, pra gente não ter uma barra voltando ali, né? Ó. E aí, aqui na barra também, tá? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali em cima, ó. Eu mantenho ela dobradinha aqui, venho com o alfinete, posiciono o alfinete logo aqui embaixo, ó. Vou pegar um outro aqui. Que aí eu garanto, gente, que a minha barra fica certinha, tá vendo? Quando eu der os pontinhos ali por dentro. Vou fazer isso também no centro costas, e aí é só vir dando pontinhos à mão. Ó, passei uma linha dupla aqui na agulha, vou começar acessando aqui em cima a minha primeira lateralzinha. Aliás, vou acessar outra que tá um pouquinho mais longe, ó, do lado de cá. Como eu já alfinetei ali, é só alcançar aqui, ó, os encontros. Não precisa nem desvirar a saia de novo, totalmente no avesso, tá? Basta encontrar aqui bem certinho, lateral com lateral, e fazer os pontinhos à mão. Já dei o nozinho aqui na minha linha. E aqui, no momento que eu for fazer o ponto, eu vou pegar a gordinha, sabe? Bem aqui distante, ó. Pra ficar um ponto mais grande. Não precisa apertar o ponto, tá? Isso aqui é só pra manter o revel fixo aqui no tecido principal, ó. 2 pontinhos do lado de cá. Vou fazer 2 aqui do outro lado e já tá pronto.
Lembrando, gente, que tecidos como tweed, por exemplo, principalmente nesse caso aqui que eu entretelhei, jamais ir pra máquina e deixar lá batendo 2 horas, sabe? Isso aqui é uma peça que a gente vai lavar à mão, com bastante cuidado e delicadeza, afinal de contas, inclusive os próprios acabamentos aqui já pedem esse tipo de cuidado, né, mais especial. Então é importante vocês saberem disso, porque às vezes as pessoas querem ter todo um trabalho de fazer a peça, mas quer jogar lá na máquina e deixar 2 horas batendo e aí não quer que a peça deforma, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado, ó. Fiz o ladinho de cá, aí como eu disse, ó, a gente tem uma lateralzinha aqui, ó, fixa, tá vendo? Mesmo tirando o alfinete. Vamos fazer o outro ladinho, e aí eu vou fazer todo esse processo em todas as locais aqui que eu falei pra vocês. Agora, acabei de costurar aqui em cima também. Sempre cuidar com os alfinetes, que ele adora puxar um fio, né? Ó, agora vamos pra parte da barra. E aqui, como a minha abertura é do lado de cá, ó, eu vou dar preferência pra fixar a parte das costas, essa outra lateral do lado de cá, e aí por último, centro-frente e por último a lateralzinha aqui, próximo à abertura que eu deixei, tá? E aqui no centro-costas, ó, da mesma forma. Pega somente a margem de costura, tá? 2 pontinhos, de 2 a 3 pontinhos aqui bem gordinhos, ó, de cada lado e tá ótimo. Agora eu já costurei as duas laterais, centro-costas, só está faltando aqui o centro-frente. E para isso, aqui no centro-frente, ele não tem uma costura, né, gente? Então, para isso, ó, eu vou virar aqui, vou segurar aqui no avesso também, ó. E aí, eu vou pegar a margem de costura aqui da barra, que nós unimos tecido principal com forro, e aí eu vou fazer alguns pontinhos aqui, ó, pegando a camadinha de cima aqui, bem leve, tá? Eu não vou vazar com o ponto do outro lado do tecido. Preferencialmente, ó, concentra os pontinhos aqui exatamente no rumo da falsa vista, porque aqui a gente já tem volume de tecido suficiente para que, inclusive, evite de o pontinho vazar lá do outro lado, tá? Então, ó, venho aqui. Se concentrar o pontinho exatamente aqui no rumo da vista, não precisa tomar tanto cuidado para não aparecer lá do outro lado, tá? Como eu falei. Agora, se, vamos supor, você vai fazer esse mesmo modelinho de saia, não quer posicionar essa falsa vista aqui, que no caso é só dobrar ela lá no molde, né? E deixar aqui o centro-frente na dobra, aí a gente tem que pegar bem superficial aqui, ó, para não vazar o pontinho lá do outro lado, como se fosse pontos invisíveis, tá? Prontinho, ó, finalizei. E aí a gente tem um centro-frente, ó, fixo também, e não fica desfazendo a barra. Agora, é só a gente finalizar aqui. E por que aqui eu dobrei já esse 1 centímetrozinho vincando ali no momento, antes mesmo de costurar o forro? Porque agora, ó, a gente vai vir fazer pontinhos à mão e como essa margem já está dobradinha, fica muito mais fácil. E para fazer essa finalização, eu vou pegar um fio simples aqui na agulha, tá? Não vai ser duplo. E vou, inclusive, mudar aqui a agulha também. Vou pegar uma agulha mais fininha. Se você tiver aí, pega uma agulha mais fininha que você tiver, porque facilita para fazer o pontinho mais discreto possível, tá? Vou iniciar aqui fazendo o nozinho dentro da barra do tecido principal, para ficar escondidinho ali. E aqui, para finalizar, a gente vai fazer pontinhos invisíveis, olha só. Eu vou alinhar aqui a margem de costura com a margem de costura aqui dentro, como se estivesse dobrando o mesmo tecido. Vou firmar aqui, e como eu estou só com a linha simples e uma agulha bem fininha, eu venho, ó, dou um pontinho aqui no tweed e outro pontinho pegando só a partezinha de dentro do forro. Vazo com a minha agulha aqui fora, novamente. Vou repetir esse processo por toda essa extensão aqui, tá? Aqui, pra facilitar, ó, acho que eu vou até fixar uns alfinetes, que aí ele mantém aqui paradinho no lugar. Ó, e aí eu venho, pego um pontinho ali, outro pontinho bem fininho aqui, por dentro da dobra mesmo. Volto lá no tweed, volto aqui no forro.
Ó, em contrapartida a gente tem o forro fixo aqui e não aparece pontinha aqui do outro lado. Sem contar que, gente, depois a gente vai passar o forro, ele vai descer um pouquinho aqui, ó. Então essa costura vai ficar escondida de toda forma, né? Prontinho, ó. Chegou ao finalzinho aqui, vou fazer o nozinho. E vou passar a pontinha aqui pra dentro. Sair aqui mais à frente, ó. E aí é só finalizar. Temos um forro todo embutidíssimo. E agora a gente vai organizar aqui e passar. E está faltando apenas os botões da nossa saia. Olha só. E aí aqui, como eu falei pra vocês, ó, a gente vai organizando, quando passar o forro, ele vai fazer uma dobrinha aqui em cima da barra e não vai ultrapassar a barra, porque a gente deixou medida a mais no tecido principal, né, igual vocês já acompanharam. E em contrapartida, ele vai esconder toda essa parte aqui de dentro. Vou usar aqui a almofada de passar quadril, quem é aluno já ensinei ela lá dentro do curso, bem prática, ó. Eu vou ir organizando aqui, vai ajudar eu vincar o forro certinho. E a nossa saia Catarina está finalizadíssima, olha só, toda a parte interna. Devidamente forrada, ó, um acabamento impecável, 100% embutido. E agora está faltando apenas a gente fixar os botões aqui no centro-frente. E aqui eu já fui lá na máquina e fiz a costurinha aqui fixando a vista, igual eu falei pra vocês que ia fazer, tá? E agora é só costurar os botões. Pra costurar os botões não tem regra, tá? Vocês podem aqui costurar a quantidade de botões que vocês quiserem e tiverem. Eu vou só mostrar aqui pra vocês, porque nesse caso aqui eu vou usar 4 botões, eu vou mostrar como que eu vou fazer essa divisão. Então, ó, eu vou primeiro posicionar o primeiro aqui em cima, vou afastar 1 centímetro aqui da extremidade do cos, tá? Pra ele não ficar tão na beiradinha. Então, ó, vou vir aqui e vou marcar exatamente a posiçãozinha dele. Posso fazer isso, gente, com o botão já aqui também, tá? Ó, posicionadinho ali. Igual eu ensinei lá na aula da modelagem, né? Pra quem é aluno do DMCA. Ó, aí marquei ali e vou marcar o último. Aqui o último eu posso afastar 8, posso afastar 10 da extremidade aqui da barra, ó. À medida que eu achar que fique mais proporcional. Aqui no meu caso eu vou subir uma medida de 10 centímetros, tá? Pro botãozinho, ó, pros botõezinhos na verdade, né? Ficarem mais concentrados aqui na parte de cima, mas pode ser 8 também. Aí é só pôr ele mais espaçado. Como vai ser 10, ó, eu vou afastar, vou marcar aqui 10, que é onde eu vou costurar outro, tá? Agora, é só medir, ó, a distância entre a primeira e a última marcação, que foi a que eu acabei de fazer, que vai dar 29, basicamente. E aí eu vou dividir pela quantidade de botão que eu quero pôr aqui no meio. Então, ó, eu já tenho o primeiro, tenho o segundo, e essa distância aqui do meio eu vou dividir pela quantidade de botão que eu quiser pôr. Aqui eu vou pôr só mais 2. Se eu for pôr 3 botão, então eu vou dividir por 3 espaços. 1, 2, 3. Se eu for pôr 3 botão, eu vou dividir por 4 espaços. O espaço vai ser sempre um a mais, tá, gente? Só pra vocês entenderem, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Sempre o espaço vai ser um a mais do que a quantidade de botão pra distância ficar certinha. Porque o que eu tenho que ver aqui é que eu quero as distâncias iguais entre eles, tá? Tem várias formas, gente, de posicionar isso aqui, tá? Só tô ensinando como que dá pra vocês fazerem. Mas quem já tem prática, já costura, pode fazer da maneira que achar melhor, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou dividir 29 para 3, que vai dar basicamente 9,5, ó. Então, eu vou posicionar a fita aqui, marcar aqui no 9,5. Vou posicionar novamente, marcar mais um. Olha só, marcaçõezinhas feitas. Agora é só vir costurando. Esse botão que eu tô usando aqui, ele só tem um pezinho. Mas se for de furo também é normal, só vir costurando tudo certinho. Aqui, lembrando que a gente tá trabalhando com uma peça forrada. Eu não vou vazar a costura dos botões aqui no forro, tá? Eu vou deixar o forro livre. Então, eu vou pegar só a parte basicamente da vista, o que nesse caso aqui não é difícil, porque eu estou trabalhando com um tecido mais encorpado e ele ainda está entretelado, né? E essa vista, ela foi costurada e depois só dobrada ali. Então, essa região aqui, ó, ela tá bem grossinha, dá tranquilamente pra gente pegar só a parte superficial dela e fixar o botão aqui, sem pegar o forro, tá? Então, eu vou seguir costurando todos os botões, sem segredo nenhum, e a nossa saia está prontíssima.
E aqui, como ele tem só um pezinho, eu vou passar várias vezes pra ele ficar bem firminho. E aqui, ó, outra dica, eu afastei o forro e tô segurando só o tecido principal, que aí não corre risco nenhum de pegar de forma acidental a parte do forro, tá? Prontinho, ó, todos os botões devidamente costuradinhos aqui, perdeu um pouquinho do foco aí anteriormente na aula, mas não tem nada de segredo, tá, gente? É só costurar os botões normalmente, é só uma falsa vista, né? Então é só você medir certinho a distância que você quer, de acordo com o comprimento da saia, e também, obviamente, de acordo com a quantidade de botões que vocês vão querer posicionar aqui na frente, e costurar normalmente, tá? Então aqui a nossa saia Catarina está prontíssima para ser usada, vou mostrar ela no meu corpo para vocês verem como que ela ficou, mas fica uma saia muito linda, é uma peça muito versátil, dá pra gente fazer aqui com o tweed, né, já ir encarando esse climinha de inverno. Então é uma modelagem muito versátil, que se a gente muda o tecido, a gente já muda também a característica dessa peça.